quando os filhos saem de casa, e aí você faz aquela retrospectiva da vida, e aí? Mas é muito um movimento de autoconhecimento, né? Saber o que a gente quer e principalmente saber preservar esses nossos objetivos, né? Esses nossos sonhos. Eu perdi 18 quilos em um mês, sabe assim, uma coisa absurda. Porque eu ia ficar longe deles numa viagem de uma semana. Ai, olá, sejam muito bem-vindas ao Mamma Mia. Eu sou a Erika Dorta, estou aqui com Bela Mares e com as meninas Camila Silveira e Rosana Marques para falar sobre um assunto que a gente sempre fica ali, né? Tipo, será que eu preciso abrir mão da minha carreira? Mães e carreira, filhos e carreira, como conciliar as duas coisas, né? Em suas diversas modalidades de trabalho. Antes da gente começar, eu gostaria que as meninas se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho da história delas, pra gente seguir o barco. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Rosana, né? Eu sou psicóloga, executiva, mãe de 3 e também de 5 cachorros, né? Meu Deus! Tem bastante muito gente. cuidado. Tem bastante gente em casa, muito carinho dado e muito carinho recebido também. Eu sou Camila Silveira, muito obrigada pelo convite. Mãe de dois meninos, uma cachorrinha, também muito carinho. Uma correria, sou executiva, sou apresentadora, também sou empresária, trabalho com alguns cargos de governo. E é uma correria, mas a gente acaba dando conta de tudo. Gente, e como funciona esse negócio de ser mãe, né? A gente sabe que é a gente, mas vamos debater aqui esse assunto, né? Ser mãe é um trabalho em tempo integral, vamos combinar, né? Já é um super de um trabalho, né, Bela? Super. Mas será que a gente precisa mesmo escolher entre trabalho e carreira? Entre maternidade e carreira? Eu acredito que está tudo bem se você estiver bem com isso, com essa escolha. Se você realmente estiver feliz em abrir mão da sua carreira e em ser só mãe e isso estiver te completando, você não sentir falta de buscar nada, de ser mais alguma coisa fora de casa, tá tudo bem. Agora, no meu caso, isso não foi suficiente. Para eu estar feliz e completa, para poder ser completa para eles, eu tinha que ter a minha carreira em funcionamento, em pleno funcionamento e turbinada. Então, eu não consegui. Eu até parei por um tempo, mas eu percebi que as cobranças que eu acabava falando para eles, eu não conseguia ser uma verdade se eu não executasse na minha própria vida. Isso é tão... É isso que eu ia te perguntar. Assim, foi imediato ou você teve esse processo de falar, não, eu testei e vi que não funcionava, né? Porque a gente se cobra muito, né? Pra gente voltar para esse trabalho. Ai, meu Deus, será que eu volto? Será que eu vou estar sendo uma boa mãe? E aí a gente acaba, às vezes, deixando de voltar, mas aí a gente fica em casa e fica infeliz. Fica incompleta, Exatamente. né? Fica incompleta e acha que aquilo é normal. E isso não é normal. Não é normal você abrir mão da sua vida porque você foi mãe. Não precisa ser dessa forma, né? E eu passei por essa fase, sim. Passei por essa fase, quando eu me tornei mãe, eu abri mão realmente de tudo. E eu me tornei uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Completamente diferente. Totalmente apática, envergonhada, parei de dirigir, parei de falar com todo mundo. Que mudança. Não tirava uma selfie. Olha, gente, que coisa maluca. Agora falando é que eu tô me dando conta. Mas assim, não tirava uma selfie, envergonhada de tudo, cheia de complexo. E aí, quando meu filho mais novo nasceu, diversas vezes eu me pegava falando para ele, não, você não pode falar isso, que eu não consigo. Você consegue sim. E aí, em um momento, em algo muito sério, que eu ouvi, não, ele não vai conseguir, ele não vai poder, ele isso, aquilo. E eu dei um piti e falei, não, meu filho vai conseguir, meu filho pode, isso, aquilo. Sabe aquele negócio da mãe, protetora, leoa? E aí você olha no espelho e fala assim, caramba, eu tô falando um monte de coisa que eu não sou verdade pra isso. Que eu não tô fazendo. Como Eu é também que ele posso. vai acreditar nas minhas palavras se eu não tenho as atitudes pra sustentar tudo isso? A gente tem nessa fase, acaba que a gente tem uma certa crise de identidade ali, né? Sim. Porque aquela mulher que existia antes do nascimento do bebê, ela não existe mais. E aí você precisa entender como conciliar essa nova mulher, porque assim, nunca vai ser mais a mesma coisa. Mas é possível resgatar esse lado nosso, a nossa carreira, não deixar de lado para
também ter o nosso lado mãe. Sim, aproveitar esse momento para se redescobrir, né? Então, é bem como você disse, a gente deixa de ter só aquele papel realmente de jantar na hora que a gente quer, né? Acordar tarde, fazer o que a gente bem entende para começar a cuidar de uma outra vida. Então, isso acontece um movimento de dentro para fora muito forte, muito grande. E é interessante pensar que muitas mulheres se descobrem numa nova profissão nesse momento, né? Então, a gente vê índices de mulheres empreendedoras que começaram esse movimento a partir da maternidade também. Sim. Né? Sim. E isso é bem interessante a gente pensar que isso abre espaço, abre um leque de oportunidades, de possibilidades. E sim, é uma forma da mulher existir, né? Além da maternidade, ter esse papel, ter outras responsabilidades, trocar figurinha, né? Eu, particularmente, nunca parei de trabalhar. Eu tive as 3 gestações, ficava 4 meses em casa e já voltava pro trabalho. E assim, confesso que eu sentia muita saudade do trabalho. Aquela coisa de se arrumar, de ver os colegas, de sair um pouco daquele universo, né? Trocar ideias, isso tudo me ajudava muito. Me ajudava, assim, espiritualmente, mudava totalmente a energia de não ficar só ali em casa com aquela rotina. E você Espairecer. voltava mais inteira para os seus, né? Assim, porque às Sim. vezes a gente acha que a gente ficar em casa, a gente vai estar sendo uma mãe melhor, a gente vai dedicar mais tempo de qualidade. Não, e ao contrário. Às vezes não. A gente às vezes fica em casa, a gente tá lá, mas o nosso pensamento e as nossas vontades estão em outro lugar. Tão fora dali, né? Estão fora dali. Eu fui uma mãe muito melhor para o meu filho quando eu tive coragem de atravessar o oceano de novo para voltar para o meu trabalho, longe dele do que eu era amarrada no pé dele. Sim, com certeza. Nossa, que bonito isso, né? Você viu Atravessar só? o oceano. Quando a gente pensa nessa metáfora, a gente verdade. pensa em medo, Porque a gente o que pensa me em impedia ansiedade, né? é que eu trabalhava em outro país. E os meus filhos eu não então levaria é jamais para literalmente. isso. É literalmente. É literalmente. E para vocês terem ideia do quanto isso foi difícil para mim, quando eu realmente... Uma patifaria, né? Para falar a verdade, assim. Porque quando eu voltei a trabalhar, quando eu realmente tomei a decisão de falar, não, eu vou, e eu deixei os meus filhos... Foi um drama, assim, que hoje eu olho para aquela cena, eu falo, gente, é quase uma cena de filme, parecia que eu estava indo para nunca mais vê-los. Eu chorava, mas eu chorava. Mas quem é mãe entende. Se você, depois eu mostro para vocês, tem uma página num livro que eu escrevi, assim, a última página, você fala assim, gente, que drama grego é esse? É uma coisa de outro mundo, eu perdi 18 quilos em um mês, sabe, assim, uma coisa absurda. Porque eu ia ficar longe deles numa viagem de uma semana. Ai, gente, alguém me arruma uma viagem de uma semana? Eu dormi. Mas você sabe que eu passei por uma situação parecida, só que na verdade, enfim, meu filho era muito pequeno. Então, ano passado e esse ano eu tive um trabalho internacional muito legal, mas que ele durava tipo 20, 30 dias. E ano passado eu tava grávida e esse ano ele era muito pequenininho. Vocês não sabem como que eu ficava em casa assim, ó, tipo, e aí, galera? Eu sei. Tudo bem? Como é que tá aí? Gente, que loucura. Eu entendo perfeitamente. Eu sei. Só que também tem a Porque questão da aí, saudade. depois disso, dessa semana, isso virou uma rotina. Então, eu ia e voltava. Nossa, eu ia na África como quem ia pra Pirituba. Vocês tinham que ver. Eu Vou pra África e já Porque volto. Mamãe já vem. Conhecido, Porque atravessou, né? viu que era possível, Eu né? vou ali rapidinho e já volto. Olha, gente, mãe é um bicho muito engraçado. Vocês acreditam? Olha a loucura de uma mãe. Eu cheguei a atravessar o oceano pra vir assistir o teatro e voltei. Jura? Sério? Verdade. Ai, gente. Mas porque existem as fases também, né? As fases que os nossos filhos eles vão crescendo e a gente vai entendendo que não, que eu posso delegar, que ele não vai morrer sem mim, né? Que ele consegue. E assim, qual a idade deles? O problema era o oposto, era saber que eu não ia morrer sem eles. Eles estavam ótimos. Eles estavam ótimos, porque eu estava me acabando de tirar no aeroporto, até o moço ali da imigração já me consolava. E eu olhava para meus filhos e não derrubava uma lágrima. Eles não estavam nem olhando tudo já. bem. Ai, tava indo mamãe, embora. boa sorte. Mamãe, eu tô esperando, tá tudo certo. Mas você sabia que assumir isso, a mulher assumir isso pra ela mesma é muito difícil.
É querer falar, não, sou eu, O a questão nosso sou próprio eu. julgamento. Ninguém precisa julgar. Mas quando assume aquele peso. É uma libertação, Nossa, né? A gente Demais. passa várias fases, né? Na minha vida, pelo menos, foram várias fases. Foi a preparação de eu ter a coragem, depois o meu julgamento de entender que eu estou abandonando, depois de não, eu não estou abandonando, eu estou trabalhando, e depois o julgamento da sociedade. Nossa, bem lembrado. A gente passa várias fases. Porque é uma construção, né? E a gente é treinada para isso, pra gente sentir culpa. Sim. É aquele ditado popular que a gente fala assim, ó, quem pariu que balance, a gente acreditou Isso, nisso. Fizeram a gente exatamente. acreditar. Escutou muito isso. E a né? mãe é aquele negócio, nasceu o filho, nasceu uma carga que, assim, de que ela tem que saber tudo e ela tem que ser perfeita. Resolver tudo, né? Tamanho do mundo junto, que você não pode errar mais, você tem a obrigação daquela vida, ela não pode acontecer nada e qualquer coisa, qualquer resquício que vier, a culpa é sua. Então, para mim, isso era muito forte. E eu cheguei ao ponto de, em reunião de escola, ouvir: ah, que bom que tem um pai bonzinho, né? Que você larga. Uau. Falaram isso na escola? sim. Mas que escola é essa, gente? Mas você sabe que foi uma situação muito engraçada, porque mas eu me surpreendi muito comigo, porque nessa hora eu vi a Camila monstra, assim, saindo de mim, dando um piti, enlouquecida, e ao mesmo tempo eu olhava para ela, assim, paralisada, e pensava assim, como que ela vai entender? Qual é a realidade dela? Como é que eu posso Era cobrar outra mãe? isso? Ou era... Como é que eu posso cobrar isso de uma pessoa que nunca viu, Não sabe o que é. que não sabe o que é? É, isso Tá faz tudo bem. muito sentido. É. Não adianta eu querer explicar para uma pessoa que não sabe. E eu acho que isso talvez é muito do nosso recado. É que às vezes tem tantas pessoas aí sofrendo em casa, querendo provar as coisas para as pessoas, e às vezes as pessoas só não sabem. Isso ajuda em várias situações, né? Só não Só na conhecem. maternidade. A gente colocar esse óculos, né? É. Muda totalmente a Só quem expectativa. calça o sapatinho é que sabe, né? Só quem calça. E se você fica em casa, você tá errada. Se você vai pro trabalho, você também tá errada. Lá no começo, quando eu perdi os 18 quilos em um mês, eu olhava igual a ela. É o julgamento, né? Assim, a gente julga demais e a gente realmente acredita que a gente é portador da verdade. Não, Sim. mas o que é, o que é certo, o que é errado? Né? Qual o peso e a medida ali? Não existe isso. Não existe. Existe o que funciona pra você. E é o que vocês... Eu acho que foi você, Camila, que falou assim... Você tem que saber o que você quer. Porque eu posso ser uma mãe que abre mão de tudo e fala, eu tô feliz aqui, sendo mãe exclusivamente, em Fechou. tempo integral. E pode ser que não, eu não dou conta. Eu não dou conta e tá tudo bem, tá tudo certo, né? No fim do dia, é o que importa. Não tem certo, é a não sua tem errado. consciência. É sua mochilinha, né? O peso você que vai carregar. Sim, E com tem os um- erros e acertos. E tá tendo realmente um movimento, né, de volta pro lar. Da mulher que, de fato, ela tá deixando a questão da carreira corporativa e se dedicando 100% à família, né? É. E todos os movimentos são dignos desde que sejam respeitados, né? Eu acredito muito que a gente precisa entender o que a gente quer pra gente, combinar isso com o parceiro ou com a parceira ou não, né? Com o caso das mães solos e seguir, né? Acho que não tem Mas uma receita de bolo. Mas uma análise também que eu não sei se faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, a rede de apoio é uma coisa muito importante. Faz Porque muita como a mulher diferença. que não tem, por exemplo, uma babá ou não tem um recurso para conseguir colocar a criança numa creche, numa escola, como é que essa mãe faz para conciliar o trabalho com a maternidade? É muito complicado, né? Eu acho que nesse momento pode ser que estejam surgindo as grandes transições de carreira para a mulher estar mais próximo dos Sim. filhos e não deixar o trabalho de lado. Não é? Mas é muito complicado essa questão da rede de apoio, porque a gente é super. Mas eu acho que a Rosana traz é muito de assim, a gente está na era de uma parentalidade milimetricamente correta. Né, assim, né, dessa criação com apego, da mulher estar 100% para o filho. Sim. Mas assim, é um jeito também de aprisionar essa mulher, É. né?
Então, de assim, pensar no filho E a criança também, também, né? Aprisionar a criança. A gente acaba sufocando a criança, né? Foi curioso que, enfim, os meus filhos, eles fazem terapia desde pequenininhos, né? E a psicóloga estava contando o quanto que, às vezes, o simples fato de você saber que o seu filho, mesmo de 3 anos, ele consegue ir lá buscar a água dele, né? Por que você vai lá e faz isso? Você tira autonomia, você sufoca, você fica ali em cima, você o diminui, né? Isso não é saudável. Então, eu acho que a gente também começar a pensar se a gente, nesse movimento, né? Às vezes, do cuidar exacerbado, se a gente não Está tirando a autonomia das está tirando a crianças. autonomia das crianças. Exatamente. Isso é muito correto. E você sabe que quando eu decidi ir embora novamente, não foi por mim, foi pelo meu filho. Porque o meu filho começou assim, ele não falava. Ele começou a falar muito, ele não falava e depois quando a gente conseguiu, com muita terapia, que ele começasse a falar, ele falava muito pouco. E aí eu lembro de uma sessão que a terapeuta falou para ele que ele precisava falar para ele conseguir as coisas do mundo. E a resposta dele foi assim: eu não preciso das coisas do mundo, a minha mãe é meu mundo. Uau! E aí eu vi o quanto o bom. excesso ele estava sendo prejudicial. E que o meu melhor cuidado naquele momento era a minha ausência. Para que ele Eu pudesse tinha trabalhar feito o mais meu esse lado máximo. social, né? Eu tinha feito o meu máximo até onde eu podia. Só que tudo são medidas. Uhum. E aí, quando eu lembro até hoje que nas primeiras viagens eu escrevia na geladeira os números dos dias que eu ia ficar fora, porque eu pensava assim, eles vão achar que a mãe sumiu no mundo, abandonou, né? Imagina se um dia, uma noite, eles começam a chorar, pensa que a mãe sumiu no mundo e não vai voltar nunca mais, né? Porque eu acho que eu, como filha, faria isso. Não, meu mundo maravilhoso, ele é muito criativo, né? Eu, como filha, eu poderia passar por um momento assim, então eu imaginava que ele também. E um dia eu falei pro meu marido assim, acho que eu vou voltar um dia mais cedo, mas pro meu filho era tão bem resolvido aquilo que eu acho que ele ia me pôr pra fora se eu chegasse antes, sabe assim? Tipo, nossa, mamãe, você já chegou? E eu voltava, ele não tinha nem apagado os numerinhos. Eu falava, como assim? Você não acompanhou minha volta? Preocupada. sofreu no dia que ele estava ausente. Toda preocupada, pagando todos os meus numerinhos. É aquele típico retorno às aulas, né? Que a criança e sai aí eu com a fui mochila vendo e você... o relacionamento dele com o pai. Muito Crescendo, mais né? próximo, sabe? Tudo bem, ele era meu, ele era só meu, adorava isso, viu? Não vou esconder, não. Amava que ele era só meu. Mas aí eu fui vendo que esse só meu já não era mais só tão meu. Mas que isso fazia parte do mundo dele, que esse era o certo. Ele precisa disso. É incrível, né? Quando a gente dá esse espaço para a criança, ela consegue estreitar esse laço com as outras pessoas que pertencem a esse núcleo familiar. E aí a gente vê o quanto é importante dar esse espaço para a criança e para as pessoas que estão ali em volta também, né? Dar a chance, porque às vezes a gente fica nessa de querer, né? Enchendo suprir, espaço ali. ai, ser super mãe, e às vezes não dá espaço para as outras pessoas, né? Compartilharem também. A ausência ela é muito estrutural mesmo, é impressionante. E uma coisa interessante também que eu tava pensando aqui, né? Que a gente fala sobre conciliar a maternidade com a carreira. Mas uma coisa que a gente não escuta é conciliar a paternidade com a carreira, né, gente? Como é que faz para conciliar a paternidade com a carreira? É muito Não, já tá normal, né? Ei, Tá Não, super conciliado. gente, Já tá alguém já claro. falou isso pra vocês? Coisa Não tem absurda. Já ouviu né? falar? Alguém falar Se isso? um homem viaja, é porque ele tá defendendo a família, é porque ele tá ali defendendo o sustento, tá Buscando tudo recursos, normal, né? tá É. tudo bem. Se a mãe viaja, quantas vezes me perguntaram assim, e os seus filhos, o que que você faz com eles? No começo eu me sentia a pior dos mundos, depois eu falava assim, eu dou um pra cada vizinho, sabe assim? Gente, Eles cuidam. eu sorteio quem que vai ficar com da esquerda ou com da direita, porque, gente, como assim o que eu faço com É eles? muito interessante. Assim, as pessoas não têm a ideia da realidade. Sim, eu trabalhava com fuso horário. O fuso horário, enquanto os meus filhos estavam dormindo, eu estava trabalhando. Quando os meus filhos estavam acordados, eu estava por câmera com ele. Eu fazia tudo por vídeo com eles. Eu tinha uma jornada dupla e estava tudo certo, mas eu estava feliz pra caramba. E eu voltava para casa completa, muito melhor do que eu estava se eu não estivesse fazendo isso.
com muito mais disposição, para brincar, para fazer tudo que eu não fazia quando eu estava ali do lado dele o dia Fazer inteiro. valer o tempo, né? Adianta. Quantas mães, talvez naquela reunião de escola, passam o dia inteiro ali do lado do filho, só no celular e não brinca, não olha, não faz nada. Ou nos cuidados domésticos, né? Ou ocupada só ali, não consegue nem se ver, quanto mais vê-lo. Sim. Tem os dois lados. Mas eu acho que isso aí entra também o nosso ser mesmo, mulher, né? Assim, a gente foi criada para servir o outro e assim o nosso valor ele tá atribuído a esse cuidado. Então, se eu não cuido, cadê o meu valor? Né? Assim, a maioria de nós tem isso muito enraizado, porque culturalmente é colocado mesmo nessa menina, né? Hoje em dia, graças a né, tá tendo esse movimento crescente por essa libertação da mulher mesmo, e a mulher ela vai escolher, né? Mas eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, vocês não acham, não? Mas como eu sou verdade para cuidar de uma outra pessoa se eu não cuido em primeiro lugar de mim mesma? De mim. Isso é um óbvio, e o óbvio ele precisa ser dito, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Porque a gente, é óbvio, tem que cuidar mais de mim. A parentalidade positiva tem uma regra, né? Que a gente parte do começo, que é mães felizes, filhos felizes. Sim, então, uma assim, premissa importante. Né? Então assim, Primordial. o que me deixa feliz para além desse cuidado? Né? Até porque meus filhos vão crescer, e meus filhos vão voar, e eles vão ganhar o mundo. Né? E eu? O que vai ser? Tem até aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa, e aí você faz aquela retrospectiva da vida, e aí? Né? A conta ela acaba chegando. Mas é muito um movimento de autoconhecimento, né? Saber o que a gente quer e, principalmente, saber preservar esses nossos objetivos, né? Esses nossos sonhos. Não abrir mão deles, né? Sim. Para que a gente consiga também inspirar as nossas crianças a fazer o mesmo. Sim. O que essa criança, o que ela está decidindo? Qual o significado ela está dando? Né? Sim. E Rosana, agora uma coisa assim, que como você tem bastante experiência nessa área de recursos humanos, no mercado de trabalho tradicional tem muitos entraves para as mulheres que são mães. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse espaço para comentar a licença maternidade, a pergunta sobre os filhos nas entrevistas de emprego, desigualdade salarial, desigualdade de gênero. Você tem percebido mudança nesse sentido no mercado de trabalho para essa mulher? Olha, eu acho que felizmente a gente vem percebendo boas mudanças, né? Mudanças positivas. Ainda há um caminho pela frente, né? Mas muitas empresas já começaram a prestar mais atenção, né? Em seus processos seletivos, em gestores que têm preconceito, porque isso a gente já sabe que não converge mais, né? A gente não aceita mais. Então, as empresas que, sim, estão se mantendo competitivas no mercado de trabalho, que estão buscando cada vez mais consciência, sustentabilidade, diversidade, elas estão criando práticas e políticas para as mulheres, né, que querem ser mães e que já são mães, abrindo espaço realmente, né? E muitas mães, mulheres, elas relatam que elas têm até receio de contar para o líder, para o gestor, que ela pensa em engravidar no ano seguinte ou que ela já está grávida. Né? Tem receio, né? Tem receio, a gente ouve histórias assim delicadas, né? Que a mulher não sabe como se colocar, tudo. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Então, que bom que existem meios de comunicação, de conscientização, de conversa, para a gente realmente dar um F5 e saber que isso já não comporta mais, né? Na sociedade que a gente vive. Então, existe sim um caminho longo pela frente, mas eu vejo movimentos bem positivos no mercado de trabalho. Camila, você passou por alguma situação assim durante as suas gestações? Em que você se sentiu confortável de alguma forma por, sei lá, ter o plano de se tornar mãe? Não, eu sempre trabalhei, todas as minhas gestações eu trabalhei o período todo, nunca passei por isso, não. Até mesmo porque eu sempre fui empreendedora, sempre. Uma grande diferença, né? Tem grande diferença. E você fazer o seu horário, né? Você ser dona Da sua agenda. da sua agenda. É Por muito isso que existe diferente. muito essa transição de carreira, depois que essa mãe se torna
essa mulher se torna mãe. O percentual é altíssimo. É altíssimo. E como as empresas podem se tornar um lugar melhor para esse desenvolvimento profissional das mulheres, assim, para que elas não sejam obrigadas a escolher, né, entre a maternidade e a carreira? Como é que você enxerga, assim, medidas que as empresas podem adotar para permitir esse desenvolvimento das mulheres no ambiente de trabalho? Bom, a primeira medida que a gente tem que tomar como organização é ter clareza da nossa população, clareza das nossas práticas, é ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas, assim, sem julgamento, sem feudos, ouvir o que elas têm a dizer. Perguntar, de fato, para as mulheres como elas se sentem no ambiente de trabalho. A partir desse diagnóstico, a empresa consegue olhar e saber aonde que ela precisa colocar energia, onde ela precisa direcionar os seus esforços, as suas ações, né? Então, o primeiro momento é ganhar clareza, o segundo momento é direcionar os esforços, né? E trazer informação. Não tem como a gente mudar comportamento se a gente não sabe o que mudar e como mudar. Né? Então, trazer conscientização para a liderança, trazer para a pasta do executivo realmente essa temática, transforma o ambiente. Transforma o ambiente e coloca essa empresa num outro patamar. Então, as organizações que já se posicionam assim, que colocam práticas inclusivas para as mães, né? Desde horários flexíveis, a berçário na própria instalação da empresa, a day off em dia de médico, pediatra, né? Possibilidade de trabalho remoto agora, né? Pós-pandemia, a gente viu o quanto isso avançou aqui no Brasil. Então, empresas que, de fato, consistentemente, tá? Não adianta da boca para fora. Aplicarem essas políticas, elas vão criar um ambiente favorável para as mulheres. O home office ajudou demais. E a gente tem que falar também para essas mulheres dar voz. Né? Esse sentir dela. Fazer parte da mudança. Fazer parte da mudança. Porque como nós fomos treinadas a ser mesmo tratorzinho das nossas necessidades e vontades, não, eu dou conta de tudo, eu vou entregar, eu vou ficar sem dormir, eu vou... Verdade. Ninguém vai dar. É um poder que não vai ser, olha, nossa, eu tô vendo realmente que você tá muito cansado, então toma, fica aqui mais... suas férias. Eu vou te dar um prazo maior para entrega disso, mas é você conseguir falar, né? Se expressar, falar, não, eu não dou conta. Eu não preciso dar conta. E como isso é valoroso, que você acabou de colocar. Porque como a gente vem com a capa da super mulher, da super mãe, que trabalha, que isso, que aquilo, 2 trabalhos, fuso horário, não sei o quê, a gente entende que a partir do momento que a gente expõe uma vulnerabilidade, a gente está mostrando fraqueza, a gente se cala, a gente consente, a gente se esfola e uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, doença. Explode, Sim. né? Sim. Burnout. Então é importante discutir, colocar isso realmente, conversar. Não há nada que a gente não consiga com diálogo aberto, né? Então eu acho bem interessante a gente colocar essa fala realmente, não de só indicar, apontar, mas fazer parte realmente da transformação. Todas nós que estamos aqui, estamos super bem resolvidas com essas questões? Eu queria saber, qual que é a culpa? Você não tem nenhuma culpa, Bela? 0,0000? Olha, eu me trabalho diariamente com a culpa. Hoje em dia eu consigo ver ela bater na porta e me anteceder a ela, no sentido de, não, eu vou olhar pra você, eu vou pegar o construtivo que você vai me trazer e eu vou te mandar embora. Né? Porque normalmente a gente abre essa porta pra essa culpa, a gente pede pra ela sentar, a gente oferece um chá. Ela se hospeda. Ela se hospeda. Então, assim, bom, o que a culpa vai me trazer de bom? A minha responsabilidade. O que eu posso fazer diferente? Só. E tá bom, assim. E é a vida que segue. E a gente precisa de ouvir o ritmo da vida, né? Porque se a gente estaciona... Não, eu tive filho, agora eu vou estacionar. Não é assim. A vida vai te convidando ao movimento. E vocês, meninas? Olha, é um trabalho, um exercício diário, né? Muito curioso, que às vezes a gente acha assim, não, aquela mãe é toda trabalhada, né? Na culpa. Nossa, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Ela não, ela sente sim. Sente. Tem dias que são difíceis e outros que não, né? Que são mais fáceis. Tem desafios que você ali acha que, né, não vai conseguir dar conta. Depois passa. Então, saber que sim, você pode ficar triste, né? Essa tristeza não pode durar muito. Né? Ela pode ser um momento, ela pode trazer aprendizado, mas ela vai passar e sentir, né? Se permitir sentir.
A gente vive no automatismo, a gente não permite sentir, a gente não aprende e o sentimento tem essa missão. Ele vem para nos ensinar. E a partir do momento que a gente abre mão dele, a gente deixa de aprender, né? A gente não deixa tem- de absorver as informações valiosas que eles vêm trazer. Valiosas, exatamente. As joias estão aí, né? Então, você, é cara? diário. Não, mas eu acho que o segredo está na comunicação, né? Exatamente nisso. Eu acho que quando tiver mais pesado, eu brinco muito com os meus filhos. Então, assim, a gente de fazer dinâmica, sabe? Às vezes a gente, na hora das refeições, a gente troca de lugar para um assumir o lugar do outro e um fica ali Que imitando legal. o papel do outro para a gente se enxergar um pouco, porque tem coisas que a gente também não vê. Né? Tem Verdade. coisas que a gente está fazendo e a gente não está vendo, e é legal a gente ver com que olhar que o outro está enxergando a gente, pelo menos as pessoas que são importantes. E às vezes, ou então, da gente sentar na sala e do meu filho, a gente, vamos falar uma qualidade, um defeito que a gente está convivendo nos últimos tempos, e vai conversando numa boa e vai trazendo para a gente saber aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode pegar leve um pouco com a gente, que está tudo bem, não está sendo tão rígido quanto a gente está imaginando na nossa mente. Olha, Então, acho que... Nossa mente criativa. Não, a minha, né? Esses exercícios, eles acabam ajudando muito com que a gente não chegue ali no estopim, né, da culpa num nível hard. Gente, eu fiquei com Mas vontade todo de mundo fazer tem isso esse aí. dia. Muito legal. Eu faço isso direto. Eu faço essas dinâmicas porque eu acho que são formas simples que a gente consegue. Hoje em dia é tudo muito tecnológico, tudo muito rápido. A gente não consegue muito tempo com eles ou muita atenção, né? Verdade. Então, se a gente não fizer alguma coisa criativa, a gente acaba não conseguindo. Então, a gente faz umas coisas assim, eu invento umas coisinhas diferentes, porque senão eu não consigo. E eu também não tenho esse tempo todo, né? Então, é legal de uma forma rápida a gente conseguir saber o que está acontecendo. Nossa, muito legal. Eu tenho também uma dinâmica em casa, vou compartilhar. A gente brinca do você não pode rir. E aí a gente fica se segurando, nós 5 dentro de casa, só que um fazendo palhaçada pro outro dar risada. Ai, e aí meu tem que ir Deus. se segurando. A gente se inspirou num programa de TV. Não de é escrever aquele nas canal? costas Não um pode do rir. É, eu outro. sei qual que é aquelas piadinhas que você vira e fala assim, não é possível Não que ele fez essa piada. Sério, você dá risada de tão assim que é. É muito bom esse programa. Nada, eu a acho gente que- não pode rir, aí pronto. Nesses momentos que estão mais pesados, coloca um negócio assim para tentar, né, mudar essa energia. Mudar a vibe. E fazer com que você entenda essa situação e saiba trabalhar com ela. Conectou. E aí, hein? Eu gosto de falo assim, você tá alimentando a culpa ou é a culpa que te alimenta? Porque tem isso também, Tem. né? Em tudo. Dessa culpa te alimentar, pra você também se boicotar, pra você se permanecer naquele lugar. E a história que você se conta, né? É impressionante como a gente conta pra gente uma história que faz todo sentido, né? A narrativa, ela, assim, é perfeita. Aí coloca a pitada do drama, né? Na situação. Então, Da assim, criatividade. da criatividade. E O os nossos suspense, né? O que vai ser, meu Deus. E Tudo isso. eu, assim, acho que ouvir os nossos filhos também, eles vêm numa nova energia, né? Num novo sentido aí que eles estão trazendo pra gente, com um olhar tão mais amplo do que a gente consegue ver, pelo menos na minha era eu vejo isso, eles conseguem enxergar tão mais do que eu, que às vezes eu tô fazendo ali um terremoto e meu filho vira pra mim e fala assim, mãe, daí? Não, não gosto, não é assim, não quero isso tudo, isso é importante pra você, mãe, não pra mim. E aí, Olha às que vezes, legal. você tá ali fazendo 1000 coisas pra dar conta ali de um jogo de futebol que não tá nem aí se você vai ou não. Então, sabe, é legal Verdade. conversar. É. Gente, que as próximas papo gerações, legal, né? gente. Assim, elas vão. Eu tenho fé de que tudo vai melhorar. Que as próximas gerações vão ser cada vez mais inclusivas, em que a gente possa lidar com essa equidade parental de uma forma mais natural. E isso envolve em como a gente cria nossos filhos, nossos meninos, nossas meninas. Sim. Então, eu acho que é uma conversa que, cada vez mais que a gente traz para perto da gente, a gente consegue ficar mais em paz, né? Porque são anos que a gente carrega essa culpa, né? De sair para trabalhar, deixar os filhos. Então, acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente vai conseguir se
Não e digo a se gente perdoar, entende. mas Vai ganhando tirar esse clareza, né? peso, né? E é entender que não é o tempo que vai definir a sua qualidade, é o seu vínculo com a sua criança, né? Verdade. É a sua presença. Então, assim, é claro que a gente não fala de um bebê muito pequeno, porque o bebê realmente ele demanda tempo. Depende de você ali, né? Depende de Dos você. cuidadores. Agora, a partir do momento que que essa criança ela vai crescendo, o que vai estabelecer esse vínculo parental não é o seu tempo, é a sua presença, é a sua entrega ali, a sua disponibilidade emocional para com aquela criança. E isso aí a gente consegue fazer mesmo trabalhando fora, não é isso? Gente, para fechar aqui, um dado super interessante que o IBGE em 2021 levantou, que 54,6% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto 89,2% dos homens estão empregados, né, com filhos pequenos. E aí? Uau. É gritante a diferença, É né? gritante. É gritante. Quantos anos será que a gente vai gente tem passar é. ainda, né? Quantos anos vão levar pra gente conseguir E os dados Equilibrar isso aí. Os dados trazem uma fotografia pra gente que no dia a dia talvez a gente não pare pra pensar, na é verdade. Mas tem um longo caminho pela frente, com certeza, né? Até a gente eliminar todas essas barreiras, esses estereótipos, né? Que a gente carrega, vai um tempo. Até a gente conseguir trazer uma equidade. E podcasts como esse, eles trazem essa responsabilidade, né? São importantíssimos. E hoje eu me orgulho muito de falar que eu trabalho pra caramba, mas os meus maiores incentivadores da minha carreira são os meus filhos. Sim. a gente trabalhar para estar ali e com certeza eles devem estar muito orgulhosos, né? Quantas vezes eu cheguei e falei pro meu filho, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu não quero ir, eu não tô conseguindo, vamos comigo. E ele falava assim, não, eu vou pra minha escola fazer a minha prova e você vai dar a sua entrevista sim, você vai arrasar. E você vai. E a gente vai conseguir, mãe, tá tudo bem. Bonitinho. E a gente pode, sim. Ai, gente, é um inspirador. Inspirador, eu espero que te inspire aí, mulher. Não é mesmo? Gente, eu adorei esse bate-papo. Eu acho que foi, assim, extremamente inspirador. Libertador. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Passou rápido, né? Você vê só? Nossa, vou. Conversa boa, passa rápido. É isso mesmo. Papo bom é assim. Passa rápido. É isso aí. E você, mulher que tá assistindo a gente, conta pra gente como é que é pra você equalizar isso tudo. E se não estiver dando conta, tudo bem. Conta pra gente também, vamos conversar. Manda esse assunto, esse vídeo pra alguma amiga. Que às vezes a gente tá conversando disso, né? Direto. Inspire outras mulheres. Nada é fixo, mulher. Combinados podem ser recombinados a qualquer momento da vida. Não é mesmo? É sobre isso. Verdade. Ai, gente. Eu queria agradecer também, foi um prazer, passou voando. Gente, saio, né, daqui inspirada também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, obrigada. Então Muito é isso. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau.